Estamos aqui, eu e o meu sócio, o doutor Sérgio Morum, cirurgião plástico, que também trabalha com cosmiatria, e nós vamos discutir hoje aqui com vocês a respeito de flacidez, basicamente corporal. A gente não vai discutir hoje a respeito de flacidez facial nem de pescoço, daqui para baixo. Vamos lá, flacidez corporal. Então, hoje vamos falar sobre flacidez corporal, né? Então, o mais comum no consultório de corporal é realmente a flacidez de abdômen, que muitas mulheres têm às custas de uma gestação, né, que distendeu a pele, depois a pele ela não consegue fazer uma retração de 100%, então, inevitavelmente, você vai ter uma sobra de pele, e aí tem também associado a isso o número de gestações que já se teve, a idade, a perda de colágeno na pele, que a gente sabe que começa a acontecer a partir da terceira década, dos 30 anos de idade. Então, é bem comum que as mulheres cheguem no consultório em flacidez em vários graus, assim, aquelas que têm um abdômen que a gente chama em avental, e chega e faz uma dobra, assim, né, embaixo, e dá até uma assadura, inclusive, entre o abdômen e o pubis, por isso que a cirurgia está muito bem indicada, como aquelas no outro extremo, que é uma flacidez muito pequena, muito pequenininha, muito pouca, mas que incomoda, e aí a gente já discutiu sobre isso também, né, que cirurgia plástica é uma questão de necessidade, a pessoa está incomodada, ela tem a necessidade de fazer aquilo. Então, assim, tem flacidez leves também, sabe, Cleiton, que a gente consegue tratar algumas vezes com uma mini abdominoplastia, que a gente tira só um excesso de pele que esteja sobrando no abdômen infraumbilical, na parte infraumbilical do abdômen. A gente consegue ter uns resultados bacanas. Então, de abdômen tem esses dois extremos e, de fato, é mais frequente no consultório. A flacidez de mama, né? A gente não quer entrar muito no tema da mamoplastia, que agora a gente vai fazer uma outra live sobre isso. Tem a flacidez de mama também. E tem também a flacidez de braço, que é bem comum, né? E a flacidez dessa região aqui do grande dorsal também, né? Que às vezes são pessoas magras, que ainda tem uma certa... A pele é flácida, ou perderam muito peso. Eu tenho recentemente um paciente que perdeu, acho que 30 quilos, nem foi cirurgia bariátrica, por dieta. E ele começou a malhar, tá com musculatura, mas a pele é flácida e tem um pouquinho de gordura. Então, a gente, assim... Até nesse caso, né, como ele tinha um pouquinho de gordura, a própria lipoaspiração que eu fiz nele é um trauma que vai causar um processo inflamatório que já faz uma estimulação de colágeno. E nesses casos de flacidez leve, a gente consegue tratar, às vezes, até com a flacidez, porque a pele de fato retrai, sabe? Então são essas áreas, além da mão também, né, começa a ficar flácida, e aí perde volume primeiro, depois começa a ficar flácido daquele aspecto da pele engelhada, né, então nas pacientes mais senhoras, que são vaidosas, é sempre interessante estar cuidando das mãos e não só do rosto também, né? São essas áreas. Principalmente face interna de coxa também é bem comum. É bastante. É bem comum. Aquela região também posterior do glúteo, a bananinha ali que a gente chama também, que acumula uma flacidez, né, é importante ali. Às vezes a paciente confunde aquela região da bananinha. Só lembrando, pessoal, a bananinha assim, é aquela divisão que tem entre a face posterior da coxa e o glúteo, que faz mais ou menos ali aquela dobrazinha. E muitas vezes aquilo ali faz uma flacidez, a paciente acha até que é gordura, e não é gordura, é flacidez. Essa flacidez do banana fold, dessa bananinha aqui embaixo do glúteo, ela é a coisa mais difícil de tratar, né, que tem na cirurgia plástica. Assim, é mais difícil de fato, porque a gente não pode tirar o volume de gordura que está ali. Porque aquela gordura sustenta o polo inferior do glúteo, né, Cleiton? Ele vai cair, aí o bumbum vai... Então, se você aspirar, está nos livros isso, a gente não aspira, a gente pode tirar um pouquinho, mas não pode aspirar porque sustenta. Então, no geral, o que a gente faz é enxertar a gordura ou fazer um preenchimento, uma bioplastia, um preenchimento, né, com preenchedores, como a policaprolactona também, enfim, fazer bioestimulação de colágeno com a própria policaprolactona também, então tratar volume ali naquela região onde ela perdeu, que está gerando aquela flacidez acima, né, da banana, e tratar a flacidez também. Então é difícil, muito difícil, é a área mais difícil, mas tem resultado, sim. Face interna de coxa, assim, às vezes as mulheres ficam na dúvida, elas têm gordura, não muito, né, assim, mas tem uma flacidez já importante junto com a gordura, elas ficam preocupadas, mas se aspirar, como é que vai ficar? Vai ficar pior? Eu sempre falo, em minha experiência clínica nesses anos todos, comprovo. Nunca mais vai ser como era antes a flacidez. Não vai ficar pior, ela vai melhorar. Não vai zerar, mas ela vai melhorar. Então, assim,
dá para ter resultados bacanas também, só com o mesmo paciente flácidos, mas nas pacientes que tiverem muita flacidez, o ideal seria fazer, na verdade, um lifting, né, de coxa cirúrgico, e aí com 2 cicatrizes na virilha, isso aí tem que ser muito bem conversado. Pacientes geralmente mais senhoras e que tenham perdido muito peso pós-cirurgia bariátrica e aceitam esse tipo de cicatriz. A alimentação, a suplementação e o treino têm um valor muito importante nesse tratamento. O que a gente considera, especialmente se esse paciente tem aquela história que eu comentei no início da nossa conversa aqui, de não ter feito atividade física no momento mais importante, que era da formação da memória muscular na pré-adolescência e adolescência, ele vai ter um pouco mais de dificuldade ao longo da sua história adulta para poder fazer essa densificação da massa muscular. Ou seja, deixar essa massa muscular mais densa, de sorte que esse tecido ficar frouxo ali, aquela pele, consiga colar nesse músculo e, enfim, ter um aspecto menos flácido. E quanto mais velho for esse indivíduo, naturalmente maior vai ser essa dificuldade. Então, por exemplo, se chega um paciente de 40 anos em diante, essa dificuldade vai ficar maior. 50 maior, 60 maior ainda. Então, quanto antes você conseguir corrigir isso, melhor. Então, se você não teve uma pré-adolescência e uma adolescência que te propiciou, enfim, a prática de exercícios físicos regulares, de esporte, então eu entrei ali na idade adulta, estou com 25, 30 anos, já percebo uma flacidez, então é a hora de você cuidar disso, porque embora a produção de colágeno ela tenha caído, a gente sabe que ela é acumulativa e cai ali em torno de 1% por ano, então, ou seja, ela é altamente depletada, então você imagina, se você começou a partir do 25º ano de vida a perder 1% de hemácia, quando chegar aos 50 anos de idade, você tem 25% menos de colágeno, e esse colágeno é o que vai produzir justamente essa sustentação e esse aspecto tonificado para a pele. Então, fundamentalmente, pratique atividade física quanto antes for possível. E aí vocês vão perguntar, todo tipo de atividade física, as atividades de sobrecarga devem ser privilegiadas, porque são elas justamente que vão fazer esse estímulo para o crescimento de massa magra e para poder justamente trazer esse tônus e colar essa pele que está flácida. Então, quanto mais hipertrofiado for o músculo, menores são as chances de você ter flacidez naquela área. Isso é importante a gente ressaltar. E também vale a pena a gente considerar que a dieta ela deve necessariamente se apoiar em uma carga mais proteica, porque é essa proteína que vai, inclusive, favorecer a formação de colágeno. Exatamente. Isso é muito relevante, porque muitas vezes o que eu percebo demais no consultório são os pacientes querendo fazer o consumo de colágeno com esse objetivo, de tratar a flacidez. Colágeno não trata a flacidez, tá, gente? Isso aí é um... Colágeno via oral, né? Via oral, exatamente. A gente não está falando de bioestimuladores por meio de injeções, não, nada disso. Falando de colágeno via oral, ele não trata a flacidez, ele pode melhorar a textura de pele, ele melhora a massa capilar, ele melhora a ponta de unha. Eu venho repetindo isso quase como mantra em todas as lives que eu venho participando nas 2 últimas semanas. Porque é um questionamento recorrente, ou seja, posso tomar colágeno para tratar a flacidez? Não, não pode, porque é gastar dinheiro à toa. Agora, você pode melhorar o consumo de proteína de alto valor biológico na sua dieta, que isso sim vai estimular a sua produção de colágeno endógeno. Vale a gente destacar isso. Como suplementar ácido hialurônico e colágeno verde sol? Qual a quantidade dá resultado? Vai lá, Cleiton. Via oral, não. É para poder tratar flacidez? Não, a gente não suplementa. Porque é aquilo que eu comentei agora há pouco, é gastar dinheiro à toa. Se você quiser fazer a suplementação de colágeno hidrolisado a 95% para tratamento de cabelo, de unha, para tratamento de algum tipo de lesão articular ou profilaxia para desgaste articular, tudo bem. Agora, se você vai comprar esse produto para poder melhorar o tônus da sua pele, a flacidez, não faça esse investimento. É como se trata a flacidez leve no tríceps. É importante que essa musculatura Flacidez ela leve, esteja se fosse uma flacidez leve que não tiver nenhuma musculatura hipertrofiada vai resolver. Vai Esse é um resolver, caminho exatamente. É um bem caminho interessante. bem interessante, Fácil, exatamente. inclusive, né? Fácil, Fácil inclusive, determinação. sobre a suplementação de aminoácidos. Bom, os aminoácidos, para quem faz uma atividade física de alta intensidade, eles têm um papel de reparação muscular e, claro, que eles também podem favorecer um ambiente anabólico para hipertrofiar. Mas isso não quer dizer necessariamente que fazer uso de aminoácidos sem ter uma atividade física de sobrecarga e de estímulo suficiente vá se traduzir em uma resposta de redução à flacidez, tá?
Isso é muito importante a gente dizer para vocês. E assim, aminoácido deve ser prescrito sob indicação terapêutica, ou seja, tem que existir uma demanda físico-metabólica para que o seu organismo requeira esse tipo de nutriente e que ele seja prescrito por um profissional com qualificação. Existem dois tipos de tecnologia, né? A mecânica, que no caso são os aparelhos, e nesse caso, para mim, o melhor dos aparelhos é o ultrassom microfocado. E a bioestimulação injetável, né? Que é uma outra via de bioestimulação, que a gente faz com os bioestimuladores de colágeno, tanto o fio de ácido polilático também pode ser usado, quanto a caprolactona. E aí é interessante você fazer essa pergunta, Cleiton, porque assim, quando a paciente tem uma queixa de flacidez, ela quer sair do consultório assim, com a pele totalmente esticada, assim, ela quer isso, de fato, né? Mas a gente nem sempre vai conseguir, né, isso. Principalmente se a gente não associar tratamentos. Isso hoje está cada vez mais difundido, sabe? Não existe uma fórmula milagrosa que vai resolver o seu problema só com aquilo ali. A gente tem observado que tratamentos combinados têm otimizado os resultados, aumentado o grau de satisfação dos pacientes e do médico também que está executando de fato, né? Então, o que eu gosto, né, que a maioria dos meus colegas que eu vejo que está realmente fazendo, que está dando certo, dando resultados muito bons, é a associação do ultrassom microfocado, Ultraformer, com a bioestimulação de colágeno injetável, feita de preferência no mesmo dia. Você faz primeiro o ultrassom e aí, na sequência, né, você faz a bioestimulação. Se a paciente tiver sentido desconforto ou muita dor no ultrassom microfocado, porque de fato ele dá umas fisgadinhas de leve, às vezes a paciente sai, não quer mais fazer o segundo procedimento naquele dia, ela volta no dia seguinte e faz. E aí pronto, o trabalho já está feito, o resultado vai ser melhor visto a partir do 4º mês, e aí vai perdurar 2 anos no mínimo, né, que é o tempo que dura uma das apresentações do Elancet, que é a que eu costumo usar. Gluteoplastia de aumento, né, que é uma cirurgia Olha, é maravilha. aumentar o glúteo. A gente tem 2 opções, usar prótese, né, ou um material autólogo, né, não heterólogo, que é a própria gordura, que eu particularmente prefiro. Acho o resultado é muito mais natural e o índice de complicações é extremamente menor, né? A próstata de glúteo, ela tem uma tendência a migrar, porque à medida que o tempo vai passando, o paciente senta, ela pode migrar, ela estigmatiza, é muito redonda, as pessoas... Eu particularmente coloco em pacientes, já coloquei em pacientes extremamente magras que não tinha realmente de onde tirar a gordura, mas existem muitas pacientes magras que a gente consegue tirar a gordura e injetar aí 200, 300 ml em cada glúteo, intramuscular eu prefiro, e aí a gente consegue de fato fazer essa distensão, melhorar sim, tanto com prótese quanto com gordura. Então é bem comum. E outra coisa importante falar sobre o enxerto. Mas o enxerto, a prótese vai durar para sempre, o enxerto não vai. Não, o enxerto vai durar para sempre. Se a técnica for feita de coleta durante a cirurgia foi feita de maneira adequada, se você aspirou, decantou, centrifugou, né, você vai enxertar células puras, né, de volta, células limpas, né, então o índice de absorção é muito baixo. A gente pede para os pacientes ficarem 3 meses sem atividade física de esforço nos glúteos e depois disso ela pode fazer de tudo e ela não perde. Então, assim, acaba sendo mais barato, né, e mais natural do que a prótese. Mas a prótese tem indicação também, claro. Fazer esse uso cosmético, assim, do hormônio, sem ter uma indicação terapêutica, você pode colocar a sua saúde em risco. Esse uso de hormônio inadvertido pode produzir, sim, formação de tumores a médio e longo prazo, especialmente porque eles servem de gatilho para isso. Doenças cardiovasculares também, você pode ter hipertensão, até diabetes tipo 2. Então, tem uma série de adversos aí, tem que ser muito bem pensado pelo endocrinologista que for te tratar e, de fato, você precisa ter indicação. Não acho que você vá procurar um profissional e que, porque você tem uma flacidez, ele vai prescrever hormônio para tratar isso, porque o princípio do hormônio não é esse. Pessoal, não existe resultado de flacidez sem esforço, de alguma maneira, né? Então, ou vai ser esforço físico, ou vai ser esforço através de uma dieta, ou vai ser, depois de ter tentado isso, chegar à necessidade de um procedimento minimamente invasivo, que vai existir também um investimento no caso, né? Mas que ele sozinho também não vai resolver. Né? Então, assim, não tem nada milagroso para a flacidez. E até a próxima.